Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade a nosso estudo, né, de soluções aquosas e nós vamos falar agora de um assunto que é uma extensão do que a gente viu na última aula sobre hidrólise salina, tem muita conexão com titulação também, é, e também com todo o estudo anterior de soluções aquosas, que é o que a gente chama de solução tampão, né? Solução tampão as soluções tampão, né, são muito importantes, né? São soluções totalmente associadas ao fato da gente querer ter uma habilidade ou os organismos, né, terem uma habilidade como o nosso de sobreviver, né? E controlar o pH. Qualquer modificação muito sensível de pH, no valor ótimo de pH para o funcionamento das enzimas, pode mudar a forma dessas proteínas, pode modificar o funcionamento delas. Então, o controle de pH de sistemas, sejam biológicos ou sejam em laboratórios, é fundamental. Então, você vai fazer reação no laboratório, você vai fazer uma purificação de água, você tem que controlar o pH do meio. Você vai fazer uma cultura celular, né, ou um meio de cultura em biologia, ou você vai fazer uma cirurgia que você tem que manter o sangue em boas condições, é fundamental manter o pH sob controle. Você está fazendo uma cultura num solo para plantar alguma coisa, alguma espécie, você tem, ou alguma flor, você tem que manter o pH do solo controlado, num certo valor. E muitas aplicações que associadas a essa manutenção de pH em faixas bem específicas e bem controladas vão envolver espécies que estão em equilíbrio e que são que intercambiam o H+, consegue fazer intercâmbio de próton, né? E já vem na sua cabeça, claro, a teoria de Bronsted-Lowry aí, né? Mas pensando em solução tampão, vamos é, colocar alguns elementos centrais, vamos lembrar de algumas coisas fundamentais, antes de falar especificamente como que a gente vai usar isso, ok? Então vamos lá. Então vamos imaginar uma relembrança de algumas coisas, né? Então você tem uma solução de HCl, um ácido forte, que em água vai formar H3O+, e o Cl- como você está vendo aí na sua tela, né? E vamos imaginar que você tem um HCl 0,10 mol por litro de concentração e, portanto, como ele é um ácido forte, né, ele tem um pH 1 aí o sistema. Ele ioniza muito, né? E associado aqui nós temos o par conjugado Cl-, o cloreto, que é fraco, né? É uma base mais fraca. O que acontece se a gente adicionar 0,1 mol por litro de NaCl nessa solução? O que vai acontecer, né? A gente sabe que o NaCl ele vai formar Na e Cl-, e a gente estudou hidrólise, o NaCl, por ter uma origem fundamental numa base forte e num ácido forte também, ele tem caráter neutro. Então a gente espera que esse sistema não modifique o pH no meio, né? A gente tem outra maneira de analisar isso, né? Como você está adicionando no sistema essa basezinha que é uma base fraca, é isso que você está adicionando, essa base fraca, no contexto de Bronsted-Lowry, uma base fraca é uma base que tem pouca capacidade de capturar H+, né? Então, via adição do NaCl, se adiciona uma base fraca, um Cl-, que tem uma dificuldade enorme de capturar o H+, do H3O+, né? E por ser fraco, por não conseguir capturar sensivelmente o H+, ele não vai conseguir modificar o pH do meio aí, certo? Então, uma outra maneira de você ver por que, que a adição desse cara aqui não modifica o pH do meio, ok? Então, vamos dar outro exemplo aqui. Agora nós temos o ácido acético em equilíbrio com o H3O+, e o acetato. Um ácido que você vai lembrar que é um ácido fraco. Não é um bom doador de H+.
E aqui a gente tem desse lado o acetato, que é uma base mais forte comparado com o outro lado, tá? Sempre em comparação com o outro cara que está do outro lado. Muito bem. O que vai acontecer então se eu fizer uma adição de Na mais CH3CO-? Você vai incorporar a esse sistema aqui, ó, o Na+, ele vai dissociar em Na+, mais CH3COO- aqui. Então você está adicionando ao sistema uma base forte. Uma base forte capaz está que é um bom capturador de H+. Então, a hora que você adiciona esse cara, o que vai acontecer? Ele vai capturar H+ do H3O+. Então, por quê? Porque ele é um melhor atrator, né, de H+. Então, o que vai acontecer? Vai ocorrer uma diminuição desse cara. E, portanto, a gente vai ver o pH desse sistema aumentar. Você vai ter aí um pH com maior valor depois de adicionar o acetato de sódio. A gente viu isso com outro argumento. A gente viu isso com um argumento assim, ó. Quando a gente joga, a gente viu um argumento mais através de uma hidrólise aqui, que a hora que você joga o CH3CO- em água, né, vai formar o CH3COOH mais o NaOH, né? E a gente, por hidrólise, o que vai acontecer? A gente pode falar que este carinha que o Na+, forma iônica, vai cortar com esse e vai sobrar CH3CO-, a água, né? Mas há um argumento absolutamente equivalente aqui, certo? Aqui H, desculpa, mais o OH-. Muito bem. Então você nota que esse cara captura o H+ aqui, olha como argumento equivalente. Por capturar o H+ facilmente aqui, ele vai aumentar a quantidade de hidroxila na água, ou seja, aumentando o pH do sistema. Veja que uns dois argumentos que a gente acabou de dizer são absolutamente equivalentes aí para a gente, né? São absolutamente idênticos. Dado que a gente tem isso, agora a gente é capaz de pensar em soluções mistas, inclusive fazer conta com soluções mistas, né? Então, dado o pH de uma solução ácida ou básica, né, de um eletrólito fraco, aí que tá, adicionamos um sal de caráter ácido ou básico, que é o que a gente está fazendo, né, nessa aula. A gente tem lá uma solução ácido básica do eletrólito fraco, exceto o primeiro exemplo que eu dei com HCl, tá? Mas daí eu vou adicionar um sal de caráter ácido básico. Como é que a gente calcula o pH dessa solução? Colocando em termos práticos, como é que a gente calcula o pH de uma solução de ácido nitroso, meio mol por litro, tá? Meio molar aí, e adicionando o nitrito de potássio de 0,1 molar. Como é que vai ficar essa história aí? Ok? Então, vamos pensar, né? Vamos fazer isso daqui. Então, vamos lá. A gente tem aqui, importante falar, a gente tem meio molar desse cara inicial aqui. Eu vou puxar uma setinha, vou colocar meio molar, meio mol por litro. E aqui eu tô colocando, vou preparar aqui na solução final, ele vai ter 0,1 mol por litro, né? A gente sabe que adicionar aqui o KNO2, o que vai acontecer? Isso daqui é um ácido fraco, tá? Ele é fraco. Aqui a gente tem uma base que é uma base. Ele tem comparado com esse carinha aqui, como é que a gente vai ter o uso desse cara? Como é que ele vai desempenhar esse papel? Já que aqui embaixo, né, ele tem aqui, né, a gente tem a noção que aqui, se aqui é 0,1 mol por litro, né, ele em água vai formar aqui pra gente o KOH mais o HNO2. E a gente sabe que por hidrólise a gente pode escrever isso aqui como K mais
vai cortar aqui com o K+, na forma iônica. A hidrólise que a gente vai ter NO2- com água, formando OH- mais HNO2 aí, né? Então a gente vai ter um cara aqui que vai ter um caráter mais básico, claro, ele veio de uma base forte de um ácido fraco, e portanto que vai alterar o pH do sistema, né? Ele vai alterar o pH do sistema. Eu não vou fazer a conta, mas se você tivesse, presta atenção, se você tivesse uma solução, tá? Nessas condições, com meio mol por litro e com esse Ka aqui de 4,3 vezes 10 - 4, você teria um pH de 1,8, tá? Mas eu estou adicionando KNO2. O KNO2 tem um caráter básico, como a gente viu. Então, ele vai aumentar o pH do sistema. Então, eu tenho que esperar um pH maior que 1,8. Então, se fosse só o HNO2, pH 1,8. O que vai acontecer, né? Como é que a gente vai tratar esse tipo de coisa? De outra maneira, como a gente estava explicando, o NO2 aqui menos, ele é mais forte. Então, ele é um capturador bom de H+. Então, a hora que você aumenta, né, esse cara aqui no sistema, você coloca o KNO2 aqui no sistema, você vai colocar um cara que vai capturar melhor o H+, então o H+ desse cara vai vir para cá, e portanto, quando você, depois que você colocou o sal, né? E aí, o que que vai acontecer? Ele vai diminuir a quantidade de H+, de H3O+ no sistema, vai deixando o sistema mais básico. Tá? Mas eu quero fazer conta com isso. Então, como é que eu vou fazer continha com isso, né? Então, vamos lá. Então, a ideia é muito simples. É você pegar o HNO2, né? Aquoso, água. Você tem aqui H3O+, e NO2-. Aquoso e aquoso, tá? Ele tem um Ka que é fixo. 4,3 vezes 10 a menos 4. Ok? Então, o início é o início quando você adiciona o sal. Como é um ácido fraquinho, o meio mol por litro, a gente sabe que ele ionizou, não é mais meio mol, mas é aproximadamente meio mol por litro. Então eu tenho meio mol aqui em 1 litro de solução. A água não importa. O H3O+ também é muito menor do que esse cara, então eu vou colocar aqui que ele está aproximadamente zero, muito menor. Só que aqui o NO2- não é praticamente zero. Por quê? Ah, mas tem que acompanhar o H3O+. Não, não tem, porque ó, nós estamos colocando nós estamos colocando 0,1 mol por litro de KNO2. Então aqui o KNO2 vai dissociar completamente, a gente supõe isso que ele dissocia completamente e vai formar 0,1 mol aqui, ó. Tá? Então a gente tem uma situação que a gente não vai partir de meio 0,000. A gente vai partir aqui de meio, a água está lá, não importa aqui para cálculo de Ka, etc. O H3O+ é muito pequenininho, então eu vou colocar aqui, ó, praticamente zero, comparado com os outros, né? E aqui 0,1 mol por litro, tá? Você pode pensar isso até na preparação, tá? Você não tem ainda, não dá tempo de você ter o H3O+, né? Você tem meio desse cara, você tem 0,1 desse cara, e que vem da adição do KNO2 e pronto. Ok? Mas o importante é esse cara aqui, ó. Não tem, principalmente comparativamente ou no início da preparação. Quanto que reage? É tudo 1 para 1. Então vai ser menos x, mais x, mais x. E agora no equilíbrio, meio menos x, mais x. E 0,1 mais x. Certo? Então nós vamos ter o Ka, que é concentração de H3O+, vezes concentração do nitrito, sobre a concentração do HNO2. Tudo isso tem que ser igual a 4,3 vezes 10 a menos 4.
ok? Então, o Ka vai dar x. Então, vamos lá. Vezes 0,1 mais x sobre 0,5 menos x, igual a 4,3 vezes 10 a menos 4. Agora, a gente supõe aqui que, comparativamente, esse com esse aqui e esse com esse, a gente pode... Zero, é um pouquinho. O x é um número pequenininho. Então, sendo um número pequenininho, né, o x pode ser desprezado na soma e na subtração. Então, nós vamos ter a aproximada x vezes 0,1. E aqui meio, 4,3 vezes 10 a menos 4. Tá? Então, vamos aqui para cima. A gente vai ter 0,1x igual a, vamos lá, meio vezes isso, 2,15 vezes 10 a menos 4. Então, o x vai dar aqui para a gente aí 2,15 vezes 10 a menos 3 mol por litro, que é a concentração do H+. Essa é a própria concentração aqui do H3O+, que determina o pH do sistema. Né? O pH do sistema é menos log desse número aí. Menos log de 2,15 vezes 10 a menos 3 aí. Então, o pH desse sistema, você faz uma conta, pode pegar, vai dar aproximadamente, pega uma calculadora, 2,7. Como previsto. 2,7 aí para o nosso sistema. Então, vamos entender uma coisinha importante aí. Houve um aumento de pH como previsto qualitativamente, mas nós sabemos fazer a conta, né? E quando a gente tem uma coisa desse tipo aí, uma coisa associada a isso, nós podemos pensar que você tem um pensamento que é sempre comum, tá? Você precisa identificar as espécies que vão estar dissolvidas na solução, identificar a relação estequiométrica, que é aquela parte da tabela do reage com as concentrações das espécies da solução que você tem, e usar, né, as relações da constante de equilíbrio Ka para calcular as concentrações no equilíbrio das espécies da solução. A tabela, basicamente. A única diferença da tabela é quando você adiciona aí o seu sal, que vai dissociar, é que aqui você não pode colocar mais o seu zero. Você vai ter uma modificação do seu ânion aqui, que está associado ao ácido, né? No caso, aqui, que vai ser diferente de zero, que vai contribuir com alguma coisa para modificar o pH do sistema. E, em geral, essa parte, por exemplo, o ácido aqui é um atrator de H+, que é o que vai diminuir não, vai alterar o pH da solução, certo? Eu volto já já para falar um pouquinho mais e especificamente mais, não de uma solução mista, mas como é que uma solução mista vai virar uma solução tampão. Forte abraço!